Capítulo 3. Adquira confiança e destrua o medo. Adquira confiança e destrua o medo. Os amigos fazem muito bem quando dizem: tudo isso é imaginação sua. Não se preocupe, nada há a temer. Mas eu e você sabemos que essa espécie de medicina jamais funciona. Essas observações calmantes podem nos livrar do medo por alguns minutos, ou mesmo por algumas horas. Contudo, o método de tratamento de "isso só existe em sua imaginação" não constrói confiança nem cura o medo. Sim, o medo é real e devemos reconhecer que existe antes que sejamos capazes de dominá-lo. Hoje, a maior parte do medo é psicológica. A preocupação, a tensão, o embaraço, o pânico, tudo isso nasce de uma imaginação negativa, mal orientada. No entanto, o simples fato de se conhecer a origem do medo não o cura. Se um médico descobre que você tem uma infecção em qualquer parte do corpo, sua atuação não para. Ele prossegue com o tratamento para curar a infecção. A velha terapêutica de "isso só existe na sua imaginação" pressupõe que o medo não existe. Mas isso não é verdade. O medo é real. É o inimigo número um do sucesso. É ele que impede as pessoas de capitalizarem as oportunidades. O medo desgasta a vitalidade física e, na verdade, torna os indivíduos doentes, provoca perturbações orgânicas, encurta a vida e tapa sua boca quando você deseja falar. O medo, a incerteza, a falta de confiança explicam por que temos ainda crises econômicas. O medo explica por que milhões de pessoas realizam e desfrutam pouco. Realmente, o medo é uma poderosa força. De um modo ou outro, impede que se consiga o que se deseja na vida. Medos de todos os tipos e tamanhos constituem uma forma de infecção psicológica. Podemos curar uma infecção mental, tal como curamos uma infecção orgânica, com tratamentos específicos, aprovados. Em primeiro lugar, como parte da preparação para o tratamento, condicione-se com esse fato. Toda a confiança é adquirida, desenvolvida. Ninguém nasce com ela. As pessoas que você vê irradiando confiança, que dominaram as preocupações, que se sentem à vontade em qualquer lugar ou tempo, adquiriram a confiança pouco a pouco. Você também pode fazê-lo. Este capítulo vai lhe mostrar como. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Marinha resolveu certificar-se de que todos os seus novos recrutas sabiam nadar ou eram capazes de aprender, na pressuposição de que um dia o conhecimento da natação pudesse salvar suas vidas no mar. Os recrutas que não sabiam nadar foram submetidos a um curso de natação. Assisti a muitos treinamentos. De um modo geral, era divertido ver jovens cheios de saúde aterrorizados com uns poucos pés de água de profundidade. Lembro-me de que um dos exercícios exigia que o novo marinheiro pulasse, não mergulhasse, de um trampolim situado a 2 metros de altura, dentro de uma piscina com 2,64 metros de água, enquanto meia dúzia de exímios nadadores permanecia por perto. Num sentido mais profundo, o espetáculo foi triste. O medo que aqueles homens demonstravam era real, e, no entanto, tudo o que havia entre eles e o domínio do medo que sentiam era um mergulho na água lá embaixo. Em mais de uma ocasião, vi jovens acidentalmente, entre aspas, empurrados da plataforma. Resultado: medo dominado. Esse incidente familiar a milhares de ex-marujos serve para ilustrar um ponto: a ação cura o medo. Por outro lado, a indecisão e o adiamento fertilizam-no. Anote imediatamente no seu livro de regras para alcançar o sucesso. A ação cura o medo. A ação cura o medo. Há alguns meses fui procurado por um homem de cerca de 40 anos, diretor numa companhia, e que parecia muito preocupado. Ocupava um lugar de responsabilidade como comprador para uma grande organização varejista. Muito aborrecido, ele explicou:
Estou com receio de perder meu emprego. Tenho a impressão que meus dias estão contados. Por quê? Perguntei-lhe. A situação está contra mim. Os algarismos das vendas no meu departamento baixaram de 7% em relação ao ano passado. Isso é muito ruim, especialmente considerando que o total das vendas da loja subiu de 6%. Recentemente tomei uma porção de decisões pouco acertadas e fui advertido várias vezes pelo gerente por não acompanhar o progresso da companhia. Nunca me senti assim antes, continuou ele. Perdi o pulso e isso está se vendo. O meu assistente e os vendedores sentem-no. É claro que os outros chefes percebem que eu estou decaindo. Outro dia, quando parte da linha de minhas mercadorias ia ser colocado em seu departamento, um dos encarregados de compras chegou mesmo a sugerir uma reunião de chefes, dizendo que ele iria fazer aquilo render dinheiro para a loja. É como a gente estar se afogando diante de uma multidão de espectadores que se limitam a esperar que a gente se acabe de uma vez. O chefe continuou a falar, expondo mais detalhes. Finalmente interrompi-o, perguntando: E você que pensa fazer? Que está tentando fazer para corrigir essa situação? Bem, não creio que possa fazer muita coisa, mas espero pelo melhor. A este comentário indaguei: Francamente falando, há bastante esperança? E depois de uma pausa fiz-lhe outra pergunta: Por que não agir para sustentar sua esperança? Continue, disse ele. Bem, há dois tipos de ação que parecem adaptar-se ao caso. Primeiro, comece hoje mesmo a fazer subir os algarismos das vendas. Temos de encarar os fatos. Há uma razão para que suas vendas estejam decaindo. Encontre-a. Talvez você necessite de uma venda especial para se ver livre da mercadoria encalhada, de modo a poder comprar um novo estoque. Talvez você possa rearrumar os seus mostruários. Talvez os seus vendedores precisem de mais entusiasmo. Não posso precisar o que irá aumentar o volume de suas vendas, mas algo há de fazê-lo. E talvez fosse indicado falar em particular como o gerente das mercadorias. É possível que ele esteja a ponto de despedi-lo, mas quando você falar com ele e lhe pedir conselhos, certamente vai lhe dar mais um pouco de tempo para arranjar as coisas. Assim que a alta administração sentir que há uma oportunidade para você encontrar uma solução, considerará que a sua dispensa sairá muito cara para a loja. E continuei. Depois ponha os seus assistentes a trabalhar. Deixe de agir como um homem que se está afogando. Faça saber aos que o cercam que você ainda está vivo. A coragem voltou aos seus olhos. Depois ele indagou. Você disse que havia dois tipos de ação. Qual é o segundo? O segundo, que você pode chamar de política de segurança, é fazer com que dois ou três de seus mais íntimos amigos, no mesmo ramo de negócio, saibam que você não desdenhará a oferta de emprego numa outra loja, desde que o lugar seja substancialmente melhor que seu emprego atual. Não acredito que seu emprego continue inseguro depois de você agir firmemente para elevar esses números, mas só para uma eventualidade é bom ter uma ou duas ofertas. Lembre-se de que é 10 vezes mais fácil um homem já empregado encontrar outro emprego do que um que esteja desempregado. Há 2 dias, esse chefe que estava tão preocupado procurou-me. Após nossa conversa, empenhei-me seriamente, disse ele, em fazer uma série de alterações, porém, a principal foi a que realizei com os meus vendedores. Eu costumava reuni-los uma vez por semana, mas agora faço essas reuniões todas as manhãs. Consegui que eles se tornassem realmente entusiasmados. Creio que assim que eles perceberam uma centelha de vida em mim,
decidiram trabalhar com mais ardor também. Estavam apenas esperando que eu desse a partida. Agora, as coisas estão marchando otimamente bem. Na semana passada, as vendas subiram muito mais que as de há um ano, no mesmo período, estão muito melhores que a média do total do estabelecimento. Ah, continuou ele, ainda quero lhe comunicar mais outra boas novas. Desde que conversamos da última vez, recebi 2 ofertas de emprego. Claro que fiquei muito satisfeito, mas não as aceitei, pois tudo agora vai muito bem por aqui novamente. Quando nos encontramos em face de um problema difícil, permanecemos atolados até que comecemos a agir. A esperança já é um começo, necessita, porém, de ação para que se obtenha a vitória. Ponha em funcionamento o princípio da ação. Da próxima vez que você sentir um medo muito grande, contenha-se. Depois procure responder a essa pergunta: que devo fazer para dominar o meu medo? Isole o medo, depois haja adequadamente. Damos a seguir alguns exemplos de medos e as possíveis ações curativas. Tipo de medo e ação. 1. Embaraço devido à aparência pessoal. Melhore-a. Vá ao barbeiro ou a um salão de beleza. Engraxe os sapatos. Mantenha as roupas limpas e passadas. Habitue-se a se arrumar melhor, o que nem sempre exige roupas novas. 2. Medo de perda. Um cliente importante. Trabalhe dobrado para lhe oferecer serviço melhor. Corrija tudo o que possa ter feito com que os clientes não confiem em você. 3. Medo de ser reprovado num exame. Use o tempo que você gasta pensando nisso para estudar. 4. Medo de ser atingido fisicamente por algo que você não pode controlar, tal como um tornado ou um avião que perdeu o controle. Volte a sua atenção para auxiliar a aliviar o medo dos outros. Reze. 5. Medo do que os outros possam pensar ou dizer. Certifique-se de que o que você planeja pensar ou dizer. Fazer está certo, então o faça. Ninguém faz nada que valha a pena sem que sofra críticas. 6. Medo de coisas que se acham completamente fora do seu controle. Dirija sua atenção para coisa completamente diversa. Vá para o jardim e arranque erva daninha. Brinque com seus filhos. Vá ao cinema. 7. Medo de fazer um investimento ou de comprar uma casa. Analise todos os fatores. Tome depois uma decisão e firme-se nela. Confie no seu próprio julgamento. 8. Medo de outras pessoas. Encare-as do ponto de vista adequado. Lembre-se de que uma outra pessoa nada mais é do que um ser humano muitíssimo semelhante a você. Utilize o seguinte processo de 2 tempos para curar o medo e adquirir confiança. 1. Isole o seu medo, jogue-o fora, determine com exatidão de que é que você tem medo. 2. Então, entre em ação. Para cada tipo de medo existe um tipo de ação. E lembre-se de que a hesitação apenas aumenta, engrandece o medo. Haja prontamente e com decisão. Grande parte da falta de autoconfiança pode ser relacionada diretamente com a memória desorientada. Seu cérebro é muito parecido com um banco. Todos os dias você deposita pensamentos no seu banco mental. Esses pensamentos depositados crescem e constituem sua memória. Quando você se põe a pensar ou encara um problema, na verdade pergunta ao seu banco da memória: "Que é que eu já sei sobre isso?" O banco da memória responde automaticamente e lhe fornece pedaços de informações relativas à situação em pauta e que você ali depositou em ocasiões anteriores. Sua memória é, então, o fornecedor básico da matéria-prima para seus novos pensamentos. O caixa do seu banco da memória é digno de toda a confiança. Jamais o engana. Se você lhe disser:
Senhor Caixa, desejo retirar alguns dos pensamentos que depositei há tempos, provando que eu sou inferior às outras pessoas. Ele responderá: com todo o prazer, meu senhor. Lembra-se que já fracassou 2 vezes ao tentar isso? Lembra-se do que lhe disse o seu professor do 6º ano, quanto à sua incapacidade para realizar qualquer coisa? Lembra-se dos comentários que ouviu a seu respeito? Lembra-se. E assim, um após outro, o Sr. Caixa vai retirando de seu cérebro os pensamentos que provam a sua falta de aptidão. Suponhamos, porém, que você procure o Caixa para lhe pedir: Sr. Caixa, acho-me numa situação difícil. Poderia dar-me alguns pensamentos que me devolvam a confiança? Mais uma vez, o Caixa lhe dirá: com prazer, meu senhor. Mas agora entrega-lhe os pensamentos anteriormente depositados e que provam que você pode ser bem-sucedido. Lembre-se do excelente trabalho que você já realizou em situação semelhante. Lembre-se como o Sr. Smith confiava em você. Lembre-se do que seus amigos dizem a seu respeito. Lembre-se, o Sr. Caixa é muito compreensivo. Permite que você retire o que quiser do que depositou no banco. Afinal de contas, o banco é seu. Eis 2 coisas específicas que devem ser feitas para adquirir confiança através de uma eficiente administração do seu banco da memória. 1. Deposite no banco apenas pensamentos positivos. Encaremos os fatos diretamente. Todo o mundo se defronta com situações desagradáveis, embaraçosas e desencorajantes. Contudo, os vitoriosos e os fracassados encaram essas situações de maneiras completamente opostas. Os fracassados ficam empolgados com elas, revisam-nas, dando-lhes, portanto, um lugar de destaque na memória. Não procuram esquecê-las e, à noite, é para elas o último pensamento. Por outro lado, as pessoas confiantes, prósperas, não lhes dão a mínima importância. Especializam-se em depositar no banco da memória pensamentos positivos. Como funcionaria seu carro se você, todas as manhãs, antes de sair de casa, apanhasse um punhado de lixo e jogasse dentro do cárter ou da caixa de embreagem? Em pouco tempo, o motor estaria todo escangalhado, incapaz de fazer o que você dele solicita. A deposição de pensamentos negativos, desagradáveis, em sua mente afeta-a da mesma forma. Os pensamentos negativos causam um desgaste desnecessário e estragam os seus motores mentais, criando aborrecimentos, frustrações e sentimentos de inferioridades. Jogam-no para o lado da estrada enquanto os outros correm por ela. Nos momentos em que você estiver sozinho com seus pensamentos, dirigindo seu carro ou comendo sozinho, lembre-se das ocorrências positivas, agradáveis. Coloque bons pensamentos no seu banco da memória. Isso aumenta a confiança, conferindo-lhe a sensação de sentir-se bem seguro, ao mesmo tempo em que ajuda o bom funcionamento do organismo. Eis um excelente plano. Assim que você for dormir, deposite bons pensamentos no seu banco da memória. Relembre todas as coisas boas às quais você deve ser grato, tais como sua esposa ou esposo, seus filhos, seus amigos, sua saúde. Recorde as coisas boas que você viu os outros fazerem durante o dia. Rememore as pequenas vitórias alcançadas e tudo o que você conseguiu realizar. 2. Retire apenas pensamentos positivos do banco da memória. Há vários anos, associei-me intimamente com uma firma de consultores psicológicos. Tratavam de casos os mais variados, a maior parte, porém, problemas matrimoniais e situações de ajustamento psicológico, todos relacionados com aspectos mentais. Uma tarde,
Quando conversava com o chefe da firma a respeito de sua profissão e de suas técnicas para auxiliar de modo sério as pessoas desajustadas, ele fez-me a seguinte observação: sabe que meus serviços seriam completamente desnecessários se essa gente fizesse apenas uma coisa? Que coisa? Perguntei ansioso. Apenas isso: destruir os pensamentos negativos antes que se tornem monstros mentais. A maior parte dos indivíduos que procuro ajudar, declarou ele, estão fazendo funcionar o seu museu particular de horror mental. Por exemplo, muitas dificuldades matrimoniais envolvem o monstro da lua de mel. Se esta não foi tão agradável conforme esperavam um ou ambos os cônjuges, em vez de esquecê-la, é relembrada por eles centenas de vezes, até tornar-se um gigantesco obstáculo entre as boas relações marido e mulher. E muitas vezes essa gente me procura 5 ou 10 anos mais tarde. É claro que geralmente meus clientes não percebem onde está a causa de seus aborrecimentos. Cumpre-me descobrir e explicar-lhes a origem de suas dificuldades, ajudando-os a ver quão trivial é ela. Uma pessoa pode transformar quase todas as ocorrências desagradáveis em monstros mentais. Um negócio fracassado, um romance desfeito, um mau investimento, a decepção no comportamento de uma criança de 10 anos constituem os monstros mais comuns que perturbam as pessoas e que eu auxilio a destruir, terminou o meu amigo psicólogo. É certo que quaisquer pensamentos negativos, adubados por frequentes recordações, pode transformar-se num verdadeiro monstro mental, destruindo a confiança e preparando o caminho para sérias dificuldades psicológicas. Num recente artigo nos Cosmopolitas Magazine intitulado O Caminho da Autodestruição, Alice Mulcahy demonstrou que, anualmente, mais de 30.000 americanos se suicidam, enquanto que outros 100.000 tentam fazê-lo. E continuou dizendo que há uma chocante evidência de que outros milhões de pessoas estão se matando por processos menos visíveis e mais vagarosos. Outros ainda estão cometendo um suicídio mais espiritual do que físico, buscando constantemente maneiras de se humilharem, punirem e geralmente inferiorizarem-se. O amigo psicólogo já mencionado contou-me como conseguiu impedir que um de seus pacientes continuasse a se suicidar mental e espiritualmente. Esta cliente, explicou ele, estava chegando aos 40 anos e tinha 2 filhos. Para usar a terminologia leiga, sofria de uma profunda depressão. Todos os fatos de seu passado lhe pareciam infelizes. Ela pensava negativamente nos seus dias de colégio, no casamento, na educação dos filhos e nos lugares em que havia morado. Afirmava que não podia lembrar-se de ter sido jamais verdadeiramente feliz. E desde que tudo o que recordamos serve para colorir a vida presente, nada havia senão pessimismo e trevas. Mostrando-lhe um quadro, perguntei-lhe o que lhe sugeria a ele. Ela respondeu: parece-me o prenúncio de uma terrível tempestade que se desencadeará durante a noite. Foi a mais sombria interpretação que ouvi a respeito daquele quadro. Era uma grande pintura a óleo onde se via o sol no horizonte sobre um litoral rochoso e denteado. Era muito bem feito e tanto podia representar um nascer como um pôr de sol. O psicólogo explicou-me que o que uma pessoa vê no quadro constitui uma das chaves da sua personalidade. Quase todos dizem que se trata de um amanhecer, mas os indivíduos deprimidos, mentalmente perturbados, quase sempre dizem que veem um crepúsculo. Como psicólogo, não posso alterar o que já se acha na memória de um paciente, mas posso, com a cooperação dele, auxiliá-lo a encarar o passado sob um ângulo diferente. Foi este o tratamento geral que apliquei a essa mulher. Trabalhei-a no sentido de que ela encarasse o passado com alegria e prazer, em vez de com desapontamento total.
Após 6 meses, começou ela a dar mostras de melhoras. Neste ponto dos acontecimentos, dei-lhe uma atribuição especial. Pedi-lhe que pensasse e escrevesse num papel, diariamente, 3 razões pelas quais ela devia ser feliz. Então, na consulta seguinte, o que se dava nas quintas-feiras, eu examinava a lista juntamente com ela, assim continuando esse tratamento durante 3 meses. Suas melhoras eram muito satisfatórias. Hoje, esta mulher acha-se muito bem ajustada à sua situação. É possível e certamente tão feliz quanto a maioria das pessoas. Quando esta mulher deixou de retirar pensamentos negativos do banco da memória, encontrou-se no caminho da recuperação. Seja qual for o tamanho do problema psicológico, a cura advém quando se aprende a retirar do banco da memória pensamentos positivos em vez de negativos. Não fabrique monstros mentais. Recuse-se a extrair pensamentos desagradáveis de sua memória. Quando se lembrar de algo, concentre-se na parte boa que ele encerra. Esqueça o lado mau. Enterre-o. Se perceber que está pensando no lado negativo, pare de pensar completamente. E eis algo de grande significação e muito encorajante. Sua mente deseja que você esqueça as coisas desagradáveis. Basta você cooperar um pouco e as recordações desagradáveis irão se encolhendo até o caixa do banco da memória cancelá-las. Comentando a nossa capacidade de recordar fatos, diz o Dr. Melvin S. Hatwick, notável psicólogo publicitário, quando o anúncio desperta uma sensação agradável, tem uma chance muito melhor de ser relembrado. Quando esta sensação é desagradável, o leitor ou ouvinte tende a esquecer a mensagem do anunciante. O desagradável vem contra o que desejamos e preferimos esquecê-lo. Em suma, é realmente fácil esquecermos as coisas desagradáveis simplesmente recusando a nos lembrarmos delas. Retire apenas pensamentos positivos do banco da memória. Deixe que os pensamentos ruins se apaguem, que a sua confiança, aquela sensação de dominar a todos, cresça cada vez mais. Você dá um grande passo para frente na conquista do medo quando recusa lembrar-se de coisas negativas, de ter pensamentos autodepreciativos. Por que existe gente que teme o outro, que se encontra por trás da timidez? Que podemos fazer a respeito disso? O medo a outras pessoas é um grande medo. Existe, contudo, um processo de dominá-lo. Você pode combatê-lo se aprender a colocá-las na situação adequada. Um negociante amigo meu, que está prosperando bastante com sua fábrica de bibelôs de madeira, explicou-me de que maneira aprendeu a ver as pessoas como realmente são. Seu exemplo é bem interessante. Antes de alistar-me no exército, na Segunda Grande Guerra, eu tinha medo de quase todo o mundo. Você não imagina como eu era tímido. Achava que todos os outros eram muito mais sabidos do que eu. Eu vivia preocupado com minha insuficiência física e mental e achava que fora feito para fracassar. No exército, por algum feliz ardil do destino, perdi o medo que tinha das outras pessoas. Durante parte de 1942 e 1943, quando o exército realizava uma severa seleção dos homens, fui destacado como médico para um dos centros de convocação. Dia após dia, eu presenciava os exames a que eram submetidos aqueles recrutas. Quanto mais os observava, menos medo passava a ter dos outros. Todos aqueles homens alinhados às centenas, totalmente nus, pareciam iguais. Claro que havia uns gordos e outros magros, altos e baixos, mas todos se mostravam confusos, solitários. Poucos dias antes, alguns deles eram jovens e promissores chefes, outros eram fazendeiros, alguns vendedores, condutores de gado, operários. Dias antes, haviam sido muitas coisas, mas agora
no centro de convocação, eram todos iguais. Dali deduzi, então, algo de capital importância. Descobri que as pessoas apresentam muito mais semelhanças do que diferenças entre si. Descobri que o outro é muito semelhante a mim. Aprecia boa comida, sente falta da família e dos amigos, quer progredir, tem seus problemas, gosta de repousar. Portanto, se é tão fundamentalmente igual a mim, por que temê-lo? Não acha isso sensato? Se ele é tão semelhante a mim, não há razão para que eu o tema. Eis duas maneiras de encarar as pessoas tais como são. 1. Julgue o outro equilibradamente. Quando tratar com uma pessoa, guarde na mente esses dois pontos. Primeiro, o outro indivíduo é importante. Enfaticamente, ele é importante. Todos os seres humanos o são, mas não se esqueça de que você também é importante. Assim, quando se encontrar com uma outra pessoa, adote a política de pensar: somos ambos pessoas importantes discutindo algo de interesse e benefício mútuo. Há alguns meses, o chefe de uma empresa telefonou-me para dizer que havia acabado de empregar um jovem que eu lhe tinha recomendado. Sabe o que me fez realmente admitir aquele camarada? Perguntou meu amigo. Que foi? Inquiri. Foi o modo com que ele se portou. A maioria dos candidatos que entram aqui se apresenta meio apavorado. Dão-me as respostas que julgam que eu desejo ouvir. De um certo modo, parecem-se um pouco com os mendigos. Aceitam qualquer coisa e nada têm de particular. Mas G se comportou de maneira diferente. Mostrou-se respeitoso para comigo, mas, o que é mais importante, para com ele também. Mais ainda, fez-me tantas perguntas quantas eu lhe fiz. É um verdadeiro homem e há de fazer tudo direito. Essa atitude mutuamente importante ajuda-lhe a manter o equilíbrio da situação. O outro não se torna importante demais em relação ao que você pensa de si mesmo. Ele pode parecer espantosamente grande ou importante, mas lembre-se de que, ainda assim, é um ser humano que, na essência, tem os mesmos interesses, desejos e problemas que você. 2. Assuma uma atitude compreensiva. Não são raras as pessoas que, figuradamente, desejam combatê-lo e reduzi-lo a um picadinho. Se você não estiver preparado para tratar com gente assim, esse tipo de indivíduo pode abrir grandes brechas em sua confiança e fazê-lo sentir-se completamente derrotado. Você precisa de uma defesa contra o touro, o camarada que gosta de levar tudo de roldão. Não há muitos meses, na portaria de um hotel em Memphis, assisti a uma excelente demonstração da maneira correta de tratar com esse tipo de gente. Eram pouco mais de 5 horas da tarde e o hotel estava cheio de novos hóspedes no balcão de registro. O camarada que estava na minha frente deu o seu nome ao recepcionista, numa voz de comando. O empregado respondeu: Perfeitamente, Sr. R. Reservamos um ótimo quarto de solteiro. De solteiro? Explodiu o camarada. Eu pedi um quarto de casal. O recepcionista respondeu muito polidamente. Vejamos, senhor. Em seguida, retirou do arquivo um pedido de reserva e disse: Sinto muito, mas seu telegrama fala num quarto de solteiro. Teria muito prazer em colocá-lo num quarto de casal, se tivéssemos algum vago. Acontece, porém, que não temos. Para o inferno com o que diz esse pedaço de papel, continuou o hóspede irado. Eu quero um quarto de casal. Depois iniciou o célebre: Sabe com quem está falando? Seguido do: Você vai ser despedido. Vai ver como vou pô-lo na rua. Ante aquele furacão verbal, o empregado respondeu da maneira a mais delicada: É uma pena, meu caro senhor, mas nada mais fizemos do que seguir suas instruções. Por fim, o hóspede, agora furioso de verdade, disse: Eu não ficaria no melhor apartamento deste hotel, ainda mais agora que estou vendo como é mal dirigido. E saiu feito uma tempestade.
Aproximei-me do balcão, pensando que o empregado, que havia recebido a maior chicotada verbal pública que eu jamais presenciara, estaria completamente transtornado. Em vez disso, cumprimentou-me com um dos mais delicados "boa noite" que já ouvi. E à medida que preenchia rotineiramente a minha ficha de admissão, disse-lhe: Admirei muito a maneira como se portou há pouco. O senhor sabe controlar-se maravilhosamente. Bem, respondeu ele, claro que não vou perder a cabeça com um camarada igual àquele. Na verdade, a raiva dele não é contra mim. Eu nada mais fui do que o bode expiatório. Quem sabe se o pobre coitado não brigou com a mulher, ou se os seus negócios vão mal, ou talvez ele sinta-se inferior e esta tenha sido a sua grande oportunidade de parecer dominador, e eu fui o cara que lhe deu a chance de se livrar de algo. E acrescentou: no fundo, talvez seja até um ótimo sujeito. Há muita gente que é assim. Ao encaminhar-me para o elevador, achei-me repetindo em voz alta. No fundo, talvez seja até um ótimo sujeito. Há muita gente que é assim. Da próxima vez que alguém lhe declarar guerra, lembre-se dessas duas pequenas sentenças. Não se precipite. A maneira de vencer situações semelhantes a essa é deixar que o outro esgote as baterias e depois esquecer tudo. Há anos, quando examinava algumas provas de exames, encontrei uma que me intrigou profundamente. O estudante a quem ela pertencia havia se mostrado nas aulas e nos testes anteriores muito melhor do que ela revelava. Tratava-se, de fato, do aluno que eu acreditava que terminasse como o primeiro da classe. E, no entanto, sua prova colocava-o entre os últimos. Como de hábito nesses casos, disse à minha secretária que chamasse o rapaz ao meu gabinete para tratar de um assunto urgente. Pouco depois surgiu Paul W. Parecia ter passado por uma terrível crise. Fiz com que se sentasse confortavelmente e perguntei-lhe: que aconteceu, Paul? Jamais esperei que você fizesse uma prova igual a essa. Travando uma luta interior e olhando para os pés, Paul respondeu: depois que percebi que o senhor me pegou colando, fiquei acabado. Não pude mais me concentrar em nada. Palavra de honra, esta foi a primeira vez que colei na universidade. Desejava tanto uma distinção que tentei essa fraude. O rapaz estava tremendamente abatido. Mas uma vez que começou a falar, não parou mais. Creio que o senhor vai pedir a minha expulsão, não é? O regulamento da universidade reza que qualquer estudante que seja pego em flagrante de cola, qualquer que seja ela, está sujeito à exclusão definitiva. Nesse ponto, Paul passou a considerar a vergonha que isso causaria em sua família, a ruína que traria para sua vida e todas as demais consequências. Finalmente eu lhe disse: agora chega, acalme-se. Eu não o vi colar. Até você entrar aqui e me contar isso, eu ignorava a razão desse fracasso. Acredite-me, Paul, estou muito triste com o que você fez. E continuei. Paul, diga-me apenas uma coisa. Que pretende você ganhar de sua experiência na universidade? Já um pouco mais calmo, o rapaz respondeu. Bem, doutor, creio que o meu principal objetivo é aprender a viver, mas acho que fracassei completamente. Nós aprendemos de vários modos, disse-lhe, e acho que você aprendeu uma lição muito proveitosa do que ocorreu. Quando você pôs em prática o processo da cola, foi terrivelmente incomodado por sua consciência. Isso lhe deu um complexo de culpa que, por sua vez, quebrou sua confiança. Como você mesmo disse, acabou com você. Na maior parte das vezes, Paul, essa questão do que é certo ou errado é encarada do ponto de vista moral ou religioso. Agora compreenda, não estou aqui para lhe fazer um sermão sobre o que está certo ou errado. Vejamos, porém, o lado prático da questão.
Quando você pratica qualquer ato contrário à sua consciência, sente-se culpado, e esse sentimento de culpa confunde o seu processo mental, os seus pensamentos. Você fica incapaz de pensar certo, porque sua mente põe-se a perguntar: serei descoberto? Serei apanhado? Paul, continuei, você desejava tanto uma nota ótima que, para consegui-la, fez uma coisa que sabia estar errada. Há na vida muitas ocasiões em que você deseja tanto obter uma coisa muito boa que é tentado a praticar um ato contra a sua consciência. Por exemplo, um dia você há de ter tanta vontade de vender uma coisa que pensará deliberadamente em enganar o freguês para que ele a compre. E você pode ser bem-sucedido, mas eis o que acontecerá. Você ficará envolvido pelo sentimento de culpa e da próxima vez que encontrar o seu cliente sentir-se-á intimamente constrangido. Ficará pensando: será que ele descobriu que eu o enganei? Nada mais poderá conseguir dele porque você não poderá se concentrar. Segundo tudo indica, você jamais lhe fará uma segunda, terceira, quarta ou outras vendas repetidas. E se você continuar a usar as táticas que ferem sua consciência, terá um grande prejuízo. Continuando, mostrei-lhe como, ocasionalmente, um homem de negócios ou um profissional fica descontrolado devido ao intenso medo de que a esposa venha a saber de uma ligação amorosa que mantém com outra mulher. Será que ela vai descobrir? Será? Essa pergunta contínua destrói a confiança do homem até a ponto de ele nada mais poder realizar de bom, quer no trabalho, quer em casa. Lembrei a Paul que muitos criminosos são capturados não porque haja pistas que os incriminem, mas porque agem autoconscientemente como culpados. O sentimento de culpa os coloca na lista dos suspeitos. Existe, dentro de cada um de nós, o desejo de ser direito, pensar direito e agir direito. Quando agimos contra ele, colocamos um câncer que cresce em nossa consciência, devorando nossa confiança. Evite fazer tudo o que exija responder às seguintes perguntas: serei apanhado? Será que descobrirão? Conseguirei sair-me disso? Não tente obter uma coisa ótima se para tanto for necessário violentar sua confiança. É um prazer dizer-lhe que Paul percebeu aonde eu queria chegar. Aprendeu o valor prático de fazer o que é direito. Propus-lhe então que fizesse outra prova e a sua pergunta: e sobre a minha expulsão? Respondi-lhe: sei muito bem o que diz o regimento sobre a cola, mas se fôssemos expulsar todos os estudantes que têm colado de uma ou de outra maneira, metade dos professores teria de ser dispensada. E se excluíssemos todos os estudantes que pensaram em colar, teríamos de fechar a universidade. Portanto, faça-me um favor, vamos esquecer o que se passou. Com prazer, respondeu ele. Em seguida, retirei de minha biblioteca um exemplar do livro 50 anos com a regra de ouro e disse: Paul, leia esse livro e devolva-o depois. Veja como, segundo as próprias palavras de J.C. Penney, ele se tornou o homem mais rico da América, apenas fazendo o que era direito. A consciência se mantém satisfeita quando se faz o que é direito, e isso cria autoconfiança. Quando fazemos o que sabemos que está errado, duas coisas acontecem. Primeiro, sentimos-nos culpados, e esta culpa destrói nossa confiança. Segundo, os outros, cedo ou tarde, acabam descobrindo e perdem a confiança que tinham em nós. Proceda direito e mantenha sua confiança. Isso é pensar com vistas ao sucesso. Eis um princípio psicológico digno de ser lido mais de 25 vezes. Leia-o até ficar completamente saturado com ele. Pensar confiantemente, agir confiantemente. O grande psicólogo Dr. George W. Crane, em seu famoso livro Psicologia Aplicada, publicado em Chicago pela Hopkins Syndicate em 1950, diz o seguinte: lembre-se de que as ações são as precursoras das emoções.
Não se pode controlar essas últimas diretamente, senão através das ações. Para evitar essa tragédia tão comum, desentendimentos e desajustamentos matrimoniais, é preciso tomar conhecimento dos verdadeiros fatos psicológicos. Proceda corretamente todos os dias, que logo você sentirá os efeitos das emoções correspondentes. Se você e sua companheira ou companheiro realizarem diariamente as ações de se beijarem, se cumprimentarem sinceramente e tudo mais que integra pequenas cortesias, não necessitam preocupar-se com a emoção do amor. Você não pode agir com devoção por muito tempo se não se sentir devotado. Os psicólogos dizem que podemos modificar nossas atitudes modificando nossas ações físicas. Por exemplo, você sentir-se-á mais sorridente, se sorrir, mais superior quando anda ereto do que se andar curvado. Do ponto de vista negativo, franza a testa com mais força e veja se não se sente mais franzido realmente. É fácil provar que as ações orientadas podem alterar as emoções. Os que têm vergonha de se apresentar podem superar essa timidez com confiança, realizando 3 ações simples e simultâneas. Primeiro, aperte cordialmente e com firmeza a mão da outra pessoa. Segundo, encare-a diretamente. E terceiro, diga: muito prazer em conhecê-la. Essas 3 simples ações extinguem, automática e instantaneamente, a timidez. Uma ação confiante produz um pensamento confiante. Portanto, pense com confiança e haja da mesma forma. Proceda do modo pelo qual você deseja se sentir. Abaixo, damos 5 exercícios para criar a confiança. Leia esses conselhos com todo o cuidado e depois esforce-se por praticá-los e destarte criar autoconfiança. 1. Sente-se na frente. Já reparou que nas reuniões, nas igrejas, nas salas de aula e noutros tipos de assembleias, são sempre as últimas filas de cadeiras que se enchem em primeiro lugar? A maioria das pessoas se espalha pelas filas de trás para que não seja muito notada, e a razão do medo de ser notado é a falta de confiança. Sentar-se na frente faz adquirir confiança. Pratique isso. De agora em diante, adote como regra o sentar-se na frente o mais que você puder. Claro que isso fará com que você se torne um pouco mais visível, mas no que respeita ao sucesso, não há nada que passe despercebido. 2. Habitue-se a encarar os outros. A maneira pela qual uma pessoa usa os olhos diz muito a seu respeito. Quando alguém não o olha nos olhos, você instintivamente se pergunta: que está ele procurando ocultar? De que é que ele tem medo? Estará procurando tapear-me? Estará escondendo algo? O fato de se procurar evitar o olhar dos outros significa uma de 2 coisas. Ou sinto-me fraco ao seu lado, sinto-me inferior a você, estou com medo de você. Ou sinto-me culpado, fiz ou pensei algo que não quero que você saiba. Estou com medo de que você possa ver através de mim. Você não se recomenda quando evita o olhar dos outros. Apenas diz: estou com medo, não tenho confiança. Domine esse medo olhando os outros. Dentro dos olhos. Quando você olha alguém diretamente nos olhos, está dizendo: sou honesto e superior. Acredito no que estou lhe dizendo. Não tenho receio. Tenho confiança. Faça com que seus olhos trabalhem para você. Dirija-os diretamente aos olhos do seu interlocutor. Isso não apenas lhe conferirá confiança, fará também com que os outros confiem em você. 3. Ande 25% mais depressa. Quando eu era criança, constituía uma festa para mim ir à municipalidade. Quando estávamos de volta no carro, muitas vezes minha mãe me dizia: Dave, vamos nos sentar um pouco ali para apreciar a gente que passa.
Minha mãe era uma excelente observadora e me dizia: Veja aquele camarada, por que pensa você que ele está preocupado? Ou então, que acha que aquela mulher vai fazer? Olhe aquele, parece que está todo confuso. Tornou-se uma verdadeira distração apreciar os transeuntes. E era muito mais barato do que ir ao cinema. Depois eu soube que essa era uma das razões por que mamãe fazia aquela brincadeira, e muito mais instrutivo. Ainda sou um observador dos que passam. De vez em quando me encontro estudando o comportamento das pessoas que se agitam nos corredores, salas de espera, calçadas, etc. Os psicólogos relacionam a postura desleixada e o andar preguiçoso de um indivíduo com atitudes desagradáveis para consigo mesmo, para com o seu trabalho ou para com as pessoas que o cercam. Mas também nos dizem que você pode modificar suas atitudes para com os outros, modificando a sua postura e a velocidade do seu movimento. Observe e verifique que a ação do corpo é resultado da ação da mente. Os indivíduos extremamente abatidos, sem eira nem beira, nada mais fazem do que arrastar-se e atropelar-se. Têm a autoconfiança reduzida a zero. A média das pessoas possui o andar médio, seu passo é médio, tem a aparência das que realmente não se orgulham muito de si mesmas. Vem, então, um terceiro grupo, das pessoas que demonstram uma superconfiança. Essas andam mais rapidamente que a média, parece que correm. A maneira pela qual andam parece dizer: vou a um lugar importante, fazer algo de importância. E mais ainda, vou conseguir o que quero dentro de 15 minutos. Use a técnica de andar 25% mais rápido para ajudar a adquirir autoconfiança. Jogue os ombros para trás, levante a cabeça, ande um pouco mais depressa e sinta como cresce a sua autoconfiança. Experimente e veja. 4. Habitue-se a falar. No trato mantido com grupos de todos os tipos e tamanho, tenho observado que muitas pessoas dotadas de aguda percepção e capacidades inatas deixam de participar dos debates. Não é que elas não desejem juntar-se aos outros para participar das discussões. Trata-se de uma simples falta de confiança. Os calados e taciturnos pensam consigo mesmos. Com certeza, a minha opinião nada vale. Se eu disser algo, vou parecer um imbecil. Por isso vou ficar calado. Além disso, os outros provavelmente sabem mais do que eu, e não desejo que percebam a minha ignorância. De cada vez que o taciturno deixa de falar, sente-se mais inadaptado, mais inferior. Muitas vezes ele se promete que falará da próxima vez, promessa que no fundo sabe que não cumprirá. Isso é muito importante. De cada vez que ele deixa de falar, ingere mais uma dose de veneno contra a confiança. E cada vez confia menos em si. Mas do ponto de vista positivo, quanto mais você falar, mais confiança adquire e mais fácil se torna falar da próxima vez. Falar é a vitamina que cria a autoconfiança. Utilize essa maneira de fabricar a autoconfiança. Adote como regra falar em todas as reuniões a que você comparecer. Fale, diga algo voluntariamente em todas as reuniões onde se trate de negócios ou de problemas da comunidade e às quais você comparecer. Não faça exceções. Faça comentários, dê sugestões, faça perguntas e não seja o último a falar. Procure ser o quebra-gelo, o primeiro a fazer um comentário. E não se preocupe com medo de fazer papel de bobo. Não o fará. Para cada pessoa que não concorda com o que você diz, há sempre outra que tem a mesma opinião que a sua. Deixe de se perguntar: devo falar? Em vez disso, concentre-se em atrair a atenção do líder do debate, de modo que você possa falar. Como treinamento especial para a arte de falar, junte-se ao levantador oficial de brindes do seu clube.
Milhares de pessoas adquiriram autoconfiança através de um programa planejado para falar como facilidade com os outros e para os outros. 5. Sorria francamente. Muita gente já tem ouvido mais de uma vez que um sorriso ajuda bastante. Já ouviram dizer que o sorriso é um excelente remédio para a falta de confiança. Contudo, muita gente ainda não acredita realmente nisso porque jamais tentou sorrir quando sente medo. Faça uma pequena experiência. Tente sentir-se derrotado e, ao mesmo tempo, sorrir com franqueza. Não o conseguirá. Um sorriso franco confere-lhe confiança, destrói o medo, afasta as preocupações e combate o desespero. Um sorriso franco faz mais do que livrá-lo de más sensações. Ele também funde, e de maneira instantânea, a oposição dos outros. Diante de seu sorriso franco, uma outra pessoa apenas não pode zangar-se com você. Ainda outro dia ocorreu-me um pequeno incidente que serve para ilustrar esse fato. Parei o meu carro num cruzamento, esperando que o sinal abrisse, quando de repente, bam! O motorista do carro que vinha atrás de mim deixou o pé escorregar do freio e pôs à prova o meu para-choque traseiro. Olhando pelo espelho retrovisor, vi-o saindo do carro. Eu também saí do meu e, esquecendo todas as regras, preparei-me para um duelo verbal. Confesso que me achava verbalmente pronto para reduzi-lo a pedaços. Felizmente, porém, antes que eu tivesse essa oportunidade, ele caminhou para mim, sorrindo e dizendo no tom o mais sincero: Amigo, desculpe, não foi por querer. Aquele sorriso, combinado com a sua sincera afirmação, me desarmaram. Murmurei qualquer coisa como: Está bem, isso acontece. E num piscar de olhos, minha oposição transformou-se em amizade. Sorria francamente e você sentirá que voltaram os dias felizes. Mas sorria de verdade. Um meio sorriso não é lá muito garantido. Sorria até mostrar os dentes. Este sim é o sorriso que vale. Muitas vezes tenho ouvido dizer: sim, muito bem, mas quando estou com medo de alguma coisa ou quando estou com raiva, não tenho vontade alguma de sorrir. Claro que não. Ninguém tem. O truque está em você forçar o sorriso. Então sorria. Domine o poder de sorrir. Ponha em ação esses 5 princípios. 1. A ação cura o medo. Isole o medo e depois haja de modo construtivo. A inação, o não fazer nada sobre uma determinada situação, aumenta o medo e destrói a confiança. 2. Realize o supremo esforço de só colocar pensamentos positivos no banco da sua memória. Não permita que os pensamentos negativos, autodepreciativos, se transformem em monstros mentais. Recuse-se simplesmente lembrar de coisas ou situações desagradáveis. 3. Encare as pessoas como devem ser. Lembre-se de que são muito mais semelhantes do que diferentes. Raciocine equilibradamente a respeito dos outros. Nada mais são do que seres humanos. E desenvolva uma atitude de compreensão. Muita gente há que ladra, mas são raros os que mordem. 4. Habitue-se a fazer o que sua consciência diz que está certo. Isso impede que se desenvolva um intoxicante complexo de culpa. Fazer o que é direito é uma regra muito prática para se alcançar o sucesso. 5. Faça o que deve e diga sempre: eu tenho confiança, realmente tenho confiança. Pratique essas pequenas técnicas em todas as suas atividades diárias. A. Sente-se na fila da frente. B. Encare os outros nos olhos. C. Ande 25% mais depressa. D. Fale. E. Sorria francamente. Obrigada por ouvir até o final. E se você gostou do conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos.